Sempre me vangloriei da minha coragem e desejo de aventura. Aos 27 anos, havia percorrido o Brasil de norte a sul, pegando carona e documentando minhas experiências em um blog. O ronco de um motor diesel e o balanço da cabine de um caminhão já eram familiares para mim. Entretanto, uma viagem em particular mudou tudo. Uma tarde opressivamente quente em dezembro, me encontrou à beira de uma estrada no Mato Grosso. O sol implacável fazia o asfalto borbulhar e a paisagem parecia se distorcer em ondas de calor. A sensação de desolação era palpável e minha sombra era a única companhia. Foi então que um caminhão, de aparência velha e desbotada, com janelas empoeiradas, parou diante de mim. Através do vidro sujo, pude perceber um homem com olhos fundos e um olhar que oscilava entre curiosidade e malícia. "Precisa de uma carona?" ele perguntou, a voz profunda e rouca, como se tivesse acabado de acordar de um longo sono. Instintivamente, senti um arrepio na nuca, mas a ideia de passar mais horas sob aquele sol me fez ignorar meu sexto sentido. "Estou indo para Goiás", respondi hesitante. Ele acenou em aprovação e abriu a porta, que rangeu de forma agourenta. Ao entrar na cabine, notei um odor peculiar, uma mistura de óleo queimado, tabaco e algo mais que não consegui identificar. O interior estava escuro, com cortinas pesadas bloqueando a luz do dia. A estrada desaparecia rapidamente sob nossas rodas e, ao cair da noite, o silêncio foi interrompido por suas histórias. Ele falou de locais onde coisas inexplicáveis aconteciam, de sombras que cruzavam a estrada e de almas perdidas. Mas o relato mais perturbador foi sobre uma mulher que ele jurou ter visto várias vezes, pedindo carona à beira da estrada, sempre com a mesma aparência, como se nunca envelhecesse. "Ela tem olhos como os seus", ele murmurou com um sorriso. A claustrofobia se instalou em mim e me arrependi de cada escolha que me levou àquele momento. Meu coração pulava quando ele, abruptamente, desviou da estrada principal, entrando em um caminho de terra esburacado, rodeado por uma floresta densa. "Onde estamos indo?" Minha voz tremia. Ele não respondeu. Ao invés disso, apontou para um amuleto pendurado no retrovisor, um objeto estranho, feito de ossos e penas. Eu podia jurar que ouvia sussurros vindos dele. Meu pânico aumentou quando o caminhão parou em uma clareira. Ele desligou o motor e o silêncio foi ensurdecedor. Do bolso, ele tirou uma faca de aparência antiga, o cabo cravejado de símbolos desconhecidos. Justo quando acreditava que meu fim estava próximo, faróis iluminaram a clareira. Outro caminhão surgiu e de sua cabine desceu um homem alto, com olhos determinados. O homem não disse uma palavra, apenas avançou sobre o caminhoneiro que me capturara, desferindo um golpe que o fez cair inconsciente. Ele correu até mim verificando se eu estava bem. Mais tarde descobri que se chamava João e estava rastreando aquele caminhoneiro por suspeitas de rituais e desaparecimentos na região. Agradeci a João que me levou a salvo até Goiás. Ele apenas pediu que eu compartilhasse minha história para alertar outros sobre os perigos da estrada. Aquela experiência me assombrou por anos. A estrada pode oferecer liberdade, mas também esconde perigos inimagináveis, e eu estava determinada a nunca mais esquecer isso. Eu era um caminhoneiro, pelo menos costumava ser. Cruzei este país tantas vezes ao longo dos anos que comecei a sentir que conhecia a terra como a palma da minha mão. Pensei que tinha visto praticamente de tudo, mas estava enganado. Algo aconteceu na minha última rota
que me fez sentir como se estivesse enlouquecendo ou tivesse visto algo que serve como um sinal de alerta para todos nós. Não apenas para caminhoneiros, mas para qualquer pessoa que viva neste continente. De qualquer forma, nunca mais conseguirei me aproximar dessa região. Através das estradas do Mato Grosso do Sul, a caminho de Bolívia. Eu tinha saído de São Paulo no dia anterior com uma carga de produtos agrícolas, uma rota típica para mim que já fiz centenas de vezes. Era o início do segundo dia da minha viagem. Saí do posto de caminhões por volta das 4h15 da manhã e já estava dirigindo por cerca de 1 hora. Ainda estava escuro lá fora e quase não havia ninguém na estrada. Me vi em uma das longas e planas retas no meio do nada, quando de repente um dos meus pneus estourou. Não era a primeira vez que isso acontecia, então eu sabia o que fazer e levei o caminhão para fora da estrada, parando com cuidado. Fiquei chateado com isso, pois sempre me certificava de que meus pneus estivessem em boas condições, mas infelizmente, às vezes, as coisas simplesmente acontecem. Acionei os sinais de alerta e saí para colocar refletores no acostamento e verificar os danos para ver se eu poderia consertar sozinho ou precisaria de assistência na estrada. Como suspeitava, o pneu estava totalmente destruído, mas eu tinha um estepe e tudo o que precisava para trocá-lo. Estava prestes a perder algumas horas do meu tempo e o vento da noite soprava forte e frio. Pensando melhor, decidi que, mesmo tendo uma lanterna grande, deveria esperar pelo amanhecer, pois não estava longe. Enquanto esperava, resolvi fumar alguns cigarros para me acalmar. Abri a porta do lado do passageiro para bloquear o vento e me sentei no degrau olhando para a imensa escuridão e todas as estrelas enquanto fumava. Estava incrivelmente silencioso. Fumei vários cigarros e, quando terminei, simplesmente joguei as pontas na vegetação ao redor. Admito que foi uma coisa irresponsável a se fazer, mas logo recebi minha punição. Uma grande rajada de vento veio e bateu a porta bem no meu rosto. Não tive tempo de desviar, então fui atingido em cheio. Pior ainda, eu estava com um cigarro aceso na mão enquanto tentava evitar a porta, e ele acabou sendo empurrado para os meus lábios, causando uma queimadura desagradável. Empurrei a porta para longe de mim e tropecei no acostamento, xingando. Pensei que essa viagem estava terrivelmente mal. E então, para piorar, outra rajada de vento gelado veio do nordeste, como se estivesse apenas adicionando insulto à injúria. Virei-me para sacudir o punho em direção ao vento, pois não havia mais nada que eu pudesse fazer, quando vi algo no horizonte. Parecia uma pessoa, mas estava brilhando. Caso contrário, não teria conseguido vê-la na escuridão. Sua mera presença me deu calafrios. Estava parada no topo de uma pequena elevação em que eu estava, talvez a 1 quilômetro ou 1,5 quilômetros. Era pequena, mas eu ainda conseguia enxergá-la quando piscava os olhos. Ela estava, na verdade, no meio da estrada. Continuei observando enquanto ela levantava a mão no ar, segurando algo que parecia uma lança. Gradualmente, mais pessoas começaram a aparecer atrás dela, dos lados, todas brilhando da mesma forma impossível. Estavam todos acenando objetos no ar. Deve ter havido umas 30 ou 40 pessoas no total. Finalmente, ficou claro que eles estavam me ameaçando com suas armas, lanças, machados e arcos. Naquele momento me senti paralisado. Um rugido imenso ecoou do exército enquanto todos corriam na minha direção de uma só vez. Qualquer distância entre nós seria superada em questão de minutos. Sua velocidade era sobrenatural, quase inumana.
Em pânico, senti que a única coisa que poderia fazer era subir na cabine e me esconder. Mas, quando subi e tentei abrir a porta, percebi que tinha trancado a mim mesmo do lado de fora e as chaves ainda estavam na cabine. Eu me culpei por ser tão burro, mas nada impediria esse exército de fantasmas de se aproximar de mim. Virei-me para enfrentá-los, pensando que, se eu fosse morrer, não morreria fugindo ou me escondendo. Enfrentaria meu destino de frente. Em questão de momentos, eles estavam a poucos segundos de distância. Corriam pela terra como o próprio vento, gritando gritos de batalha e prontos para me despedaçar com suas armas primitivas. Minha epifania veio nos últimos momentos. Essas eram almas perdidas dos nativos que morreram defendendo esta terra, que significava tudo para eles, mas nada para mim. Apenas uma extensão interminável de poeira e arbustos para pavimentar uma estrada e dirigir sem nem parar para apreciar. Quase pensei que merecia isso, mesmo que não tivesse feito o assassinato ou a pavimentação, fiz a condução sobre suas sepulturas repetidas vezes. Me perguntei por que eles estouraram meu pneu. Mas então Deus chegou com o nascer do sol. E quando a primeira luz do dia tocou seu brilho oco, todos evaporaram em uma fina névoa, a névoa matinal mais etérea que existe. Um vento forte me atravessou, quase me levando junto. Fiquei ali parado e observando o nascer do sol, até que um caminhão passou apressado e me tirou do transe. Naquele momento, pela primeira vez, pensei comigo mesmo: que barulho horrível isso é! Após tantos anos na estrada, sempre achei que nada poderia me surpreender ou assustar. Viajei por todas as regiões do Brasil, pelas mais diversas estradas, mas uma noite, em uma rodovia pouco movimentada de Minas Gerais, minha confiança e coragem foram postas à prova. O sol já havia se posto, e a estrada se estendia infinitamente diante dos meus olhos, apenas iluminada ocasionalmente pelos faróis do caminhão. As árvores de ambos os lados criavam um túnel sombrio, tornando a paisagem ainda mais solitária. Meu rádio, companheiro de tantas viagens, começou a falhar. Toda a estação que sintonizava era apenas estática. Até que uma melodia antiga, uma valsa, emergiu de entre as interferências. A canção soava triste e de alguma forma familiar. À medida que avançava, notei uma luz fraca à distância. Era um posto de gasolina, velho e desgastado, mas uma ilha de civilização naquela estrada deserta. Decidi parar para esticar as pernas e tomar um café. O lugar parecia abandonado. O único sinal de vida era uma lâmpada piscante e a música que saía de um rádio antigo sobre o balcão. A mesma valsa que escutara minutos atrás. Ao entrar no estabelecimento, fui recebido por um senhor de idade, de pele enrugada e olhos fundos, quase escondidos sob grossas sobrancelhas. Ele não falou nada, apenas acenou em direção ao café. Enquanto bebia o café, que mais parecia água suja, o velho me observava intensamente. Sua postura rígida e olhar penetrante me deixaram desconfortável. Tentei puxar conversa, perguntando sobre a estrada e a valsa que tocava. Ele apenas sussurrou que aquela música era especial, que contava uma história da região, uma história de amor e morte. Curioso, pedi que ele me contasse. Há muitos anos, disse ele, um jovem caminhoneiro se apaixonou por uma moça da região. Eles costumavam se encontrar no próprio posto onde estávamos. Mas o pai da moça, um homem rígido e cruel, descobriu o relacionamento e, em um acesso de fúria, assassinou o jovem sob a luz do posto. A moça, devastada, tirou a própria vida dias depois,
dançando a valsa que tanto amava antes de se enforcar em uma árvore próxima. Chocado com a história, olhei ao redor e tudo parecia mais sombrio. Foi quando percebi um retrato antigo pendurado na parede. O jovem da foto, o caminhoneiro da história, tinha uma semelhança assustadora comigo. O velho notou meu olhar fixo no retrato e soltou uma risada rouca. Vejo que notou a semelhança. Muitos dizem que vocês são parecidos. Mas não se preocupe, ele está em paz agora. Desesperado para sair daquele lugar, paguei rapidamente e voltei para o caminhão. Mas ao dar a partida, o motor se recusou a pegar. Foi então que, pelo retrovisor, vi uma silhueta feminina sob a árvore próxima, dançando ao som da valsa. Em pânico, tentei novamente e o caminhão rugiu à vida. Acelerei o máximo que pude, deixando o posto e sua história assustadora para trás. Mas mesmo agora, sempre que fecho os olhos, vejo a moça dançando sob a árvore e ouço a melodia daquela valsa, me lembrando da estrada solitária de Minas Gerais e da noite em que quase me tornei parte de sua lenda. Quando comecei minha carreira como caminhoneiro, um veterano que conhecia em uma parada me disse para nunca revelar a ninguém o que estava transportando, não importando o quão valioso eu achasse que fosse, ou mesmo que não fosse. Na época, achei que era apenas paranoia de alguém mais velho, pois nunca tinha ouvido falar de roubos a caminhões sendo um problema real. No entanto, deveria ter levado a sério o conselho desse veterano. Eu estava apenas começando como caminhoneiro e estava adorando a profissão. Agora estou praticamente impedido de continuar nesse ramo pelo resto da vida, a menos que consiga economizar dinheiro suficiente para comprar meu próprio caminhão em vez de alugá-lo sob um contrato. Meus problemas começaram quando comecei a dirigir durante a noite para evitar o tráfego e ter viagens mais tranquilas. Muitos me disseram que isso era bom, até a noite em que quebrei por volta das 2 da manhã no meio do nada. No entanto, descobri que dirigir durante a noite me tornava vulnerável, e não apenas por essa razão. Uma noite, decidi fazer uma parada em um dos lugares de descanso mais suspeitos em que já estive. Eram cerca de 3 horas da manhã, e eu precisava descansar antes de seguir viagem. No entanto, não esperava que o lugar fosse tão sombrio quanto era. Parecia quase abandonado, com poucas pessoas paradas ali. Deveria ter seguido meu bom senso e continuado até a próxima parada, mas não estava com vontade. Estacionei, fiz minhas necessidades e descansei por alguns minutos. Foi então que vi uma máquina de venda e decidi conferir, pensando em comprar um salgadinho ou um café. Estava procurando algo para comprar quando um homem saiu do banheiro e se aproximou de mim. Ele parecia fazer parte de uma gangue de motoqueiros com sua jaqueta de couro e tatuagens. Não se preocupe, ele disse. Elas estão todas quebradas. Bem, eu não preciso mesmo de nada disso, respondi. O homem então colocou a mão no casaco e meu coração deu um pulo. No entanto, em vez de sacar uma arma, ele tirou uma garrafa e me ofereceu. Isso é o que você realmente precisa, não é? Ele perguntou. Ah, não, obrigado. Tenho clientes para atender na estrada, respondi. Como quiser, disse o homem, dando de ombros, e deu um gole na garrafa. Então, boa noite, falei enquanto me virava e começava a voltar para o meu caminhão. O homem não me seguiu, mas também não aceitou que eu queria encerrar a conversa. Esse é o seu caminhão ali fora? Ele gritou, parando e se virando para olhar. Sim, respondi. O que você está transportando? Ele perguntou. Foi nesse momento que me lembrei do conselho daquele veterano.
Nunca deixe ninguém saber se você está transportando algo valioso em seu reboque. Fiquei momentaneamente confuso, procurando uma mentira que parecesse verdadeira. Oh, apenas papel higiênico, finalmente respondi. Somente papel higiênico, hein? O homem riu e sorriu. Pela expressão em seu rosto, eu sabia que ele percebia que eu estava mentindo. Isso não vale mais tanto quanto costumava valer, acrescentou. Sim, respondi desconfortavelmente, me virando e voltando para o meu caminhão. Boas viagens, ouvi o homem dizer por cima do ombro. Entrei no meu caminhão e parti imediatamente. Tinha um pressentimento ruim sobre toda aquela situação e sabia que poderia estar reagindo tarde demais, mas precisava seguir em frente de qualquer maneira, porque eu estava mentindo. Eu não estava transportando papel higiênico. Estava carregando diversos medicamentos para uma empresa farmacêutica, muitos dos quais valiam muito dinheiro no mercado negro, como opioides, anfetaminas e até insulina, que neste país é muito cara. Infelizmente, minha pressa em sair de lá pode ter dado a entender que eu estava transportando algo que valia a pena roubar. Eu nem havia concluído minha entrada na estrada quando uma motocicleta se aproximou na minha frente e começou a frear bruscamente. Pela jaqueta, percebi que era o mesmo cara com quem havia conversado, mas agora ele estava usando um capuz. Ele acreditava que eu não o atingiria e arriscaria matá-lo, e ele estava certo. Diminuí a velocidade e, antes que percebesse, estava cercado por carros à esquerda, empurrando-me para o acostamento. Continuei mesmo na pista irregular e por um momento pensei que poderia ter uma chance. A motocicleta à minha frente saiu do caminho, mas segundos depois, uma van branca e surrada se posicionou no lugar dela e freou bruscamente. Colidi na traseira da van e, em um momento de raiva, decidi acelerar ao máximo e empurrá-la para fora do meu caminho. No entanto, quando olhei pela janela do motorista, o homem na moto estava ao lado do da van, que estava bloqueando o meu caminho, apontando uma arma diretamente para mim. Em pânico, virei o volante para a esquerda, fazendo a van e o motoqueiro recuarem, mas eles não desistiram. De repente, o motoqueiro disparou a arma. A bala passou por cima da van e se alojou em algum lugar do teto, mas felizmente errou o alvo. Logo depois, o passageiro da van se inclinou pela janela com uma espingarda e atirou nas minhas rodas dianteiras, estourando-as instantaneamente. Nesse ponto, eu sabia que seria morto se não parasse, então finalmente desisti. Parei e levantei as mãos, ciente de que o que estava prestes a acontecer não seria bonito. Em questão de segundos, eles começaram a bater na cabine e gritar para que eu abrisse as portas, ameaçando arrombá-las e me matar. Todos estavam usando máscaras, escondendo completamente suas identidades, então eu sabia que não adiantaria tentar dar uma boa descrição deles. Observei e destranquei as portas. Fui arrancado da cabine pelo motoqueiro e jogado no chão. Consegui ver minha câmera de painel sendo destruída antes que a surra começasse. Vários deles partiram para cima de mim com cacetetes, socos e chutes. Tentei proteger minha cabeça com os braços e as mãos, mas não consegui resistir por muito tempo, até que desmaiei. A última coisa que me lembro é de ter sido espancado brutalmente. Acordei no hospital algumas semanas depois, com todos ao meu redor dizendo que achavam que eu não sobreviveria. Tinha o crânio quebrado, órbita ocular destruída, dentes faltando, mandíbula quebrada, costelas rachadas, órgão perfurado e sangramento interno, além de um corpo repleto de hematomas e cortes. Dizem que fui encontrado em uma vala por um pastor 3 horas depois. O médico disse que, se tivesse demorado mais 1 hora,
teria morrido devido a um inchaço no cérebro ou sufocado com meu próprio sangue. É realmente um milagre que eu tenha sobrevivido. No entanto, a investigação policial não avançou muito, infelizmente. O grupo pegou o caminhão com o pneu furado, levou-o para uma clareira na floresta próxima à estrada, revirou a carga em busca de itens valiosos e pegou tudo. Depois, o abandonaram e fugiram. Foram identificados suspeitos com base em impressões digitais e no meu relato dos eventos, mas a gangue continua solta. Eles podem estar em qualquer lugar do país neste momento. A recuperação foi e continua sendo uma estrada longa e difícil para mim. E é claro, tive que entrar com um pedido de falência devido às dívidas médicas, porque sinceramente não vou pagar por isso. Quando comecei a dirigir caminhões há 20 anos, o mundo parecia mais simples. No entanto, o que aconteceu em uma noite na BR-116 me fez perceber que há coisas que a luz dos faróis não consegue iluminar. Era outubro, o mês em que as histórias de assombração ganham vida. A BR-116, que atravessa boa parte do Brasil, sempre foi conhecida por seus trechos complicados e suas histórias estranhas, mas eu sempre ri delas, até aquela noite. Dirigia em um ritmo constante, escutando um programa de rádio sobre caminhoneiros. Lá pelas tantas, um ouvinte ligou contando uma lenda urbana de um caminhoneiro que havia perdido a vida em um acidente e que, agora, vagava pela estrada, pedindo carona para motoristas desavisados. De acordo com a lenda, quem o pegasse nunca mais seria visto. A história era assustadora, mas acostumado com longas noites na estrada, dei uma risada e continuei minha jornada. Algumas horas depois, o rádio começou a falhar. Uma estática pesada se instalou, interrompendo a programação. Ajustei os botões tentando sintonizar, mas só consegui captar um murmúrio distante que dizia repetidamente: "Carona, por favor, carona." Desliguei o rádio, atribuindo o ocorrido à má recepção. Já era quase meia-noite, quando no trecho mais solitário da estrada, vi um vulto à beira da pista, um homem com roupas sujas e rasgadas acenando desesperadamente. Hesitei. A história do rádio ainda ecoava em minha mente, mas minha consciência falou mais alto. Parei o caminhão e abri a porta para o estranho. Ele entrou sem dizer uma palavra. Ele tinha uma aparência cansada, barba e olhos vazios. Quando perguntei aonde ele ia, ele apenas murmurou: "O mais longe possível." Suas mãos estavam frias e uma sensação desconfortável preencheu a cabine. Conforme dirigia, tentei puxar assunto, mas ele falava pouco, respondendo apenas com murmúrios. Horas pareciam se arrastar. A estrada à frente parecia interminável e a paisagem nunca mudava. A mesma árvore, a mesma curva, como se estivesse preso em um loop infinito. Então ele falou, sua voz soando como um eco distante: "Você não deveria ter parado." Senti um calafrio na espinha. Olhei para o lado, mas ele não estava mais lá. Em seu lugar, apenas um velho jornal, datado de 10 anos atrás, com a manchete de um trágico acidente envolvendo um caminhoneiro na BR-116. O caminhão de repente se tornou difícil de controlar. Os freios falharam e a direção estava travada. Em desespero, forcei o volante, tentando manter o caminhão na pista, mas ele derrapou, indo em direção a um barranco. Quando despertei, estava deitado na beira da estrada, os primeiros raios de sol iluminando a paisagem. Meu caminhão estava a alguns metros de distância, intacto. Levantei atordoado, tentando entender o que havia acontecido. Uma caminhonete parou ao meu lado e um homem desceu, perguntando se eu estava bem.
Relatei a ele o que havia acontecido e ele me olhou com uma expressão preocupada. Ele me contou que muitos caminhoneiros relataram experiências semelhantes naquele trecho da BR-116. Histórias de caroneiros fantasmas, loops temporais e acidentes inexplicáveis. Ele aconselhou que evitasse aquele trecho à noite e que sempre mantivesse a fé, pois a estrada tinha seus próprios demônios. Agradeci o conselho e continuei minha viagem, ainda atordoado. Hoje evito a BR-116 sempre que posso, e quando ouço histórias de assombração, não dou mais risada. Existem coisas que a razão não explica, e sombras que a luz não dissipa. E às vezes, na solidão da estrada, elas vêm à tona, lembrando-nos de que nem sempre estamos sozinhos. Como uma motorista de caminhão, tenho que ser extremamente cautelosa na estrada, pois qualquer descuido, mesmo que por alguns segundos, pode resultar em ferimentos graves. Não estou dizendo isso de forma hipotética. Certa vez, enquanto estava parada em uma área de descanso, fazendo verificações de rotina no meu veículo, percebi algo suspeito. Um homem estranho vagando pelo estacionamento dos caminhões. Na época, não dei muita importância, pois estava prestes a partir em breve. Após garantir que tudo estava em ordem, entrei na minha cabine e tranquei as portas, acreditando que estava segura. Tirei 1 minuto ou 2 para mexer no meu celular e selecionar um podcast antes de pegar a estrada. Tudo seguiu como de costume nas próximas horas. Depois precisei abastecer. Cheguei a um posto de gasolina e comecei a encher o tanque do lado do motorista, completamente alheia a qualquer problema. No entanto, enquanto estava do outro lado organizando o espaço no banco do passageiro, pensei ter ouvido o som da minha porta sendo aberta e fechada. Interrompi o abastecimento, verifiquei ao redor e até mesmo olhei dentro da cabine para ver se alguém estava lá, mas não vi nada. Deixei isso de lado, mas me lembrei de ser mais diligente em relação ao travamento das portas, mesmo quando saísse apenas para abastecer. Após concluir o abastecimento, entrei na loja para comer algo e usar o banheiro. Voltei à estrada e tudo estava bem até alguns quilômetros à frente. De repente, senti uma lâmina fria e afiada pressionando minha garganta e uma mão suja apertando meu pescoço. Meu coração afundou. E de repente, não conseguia ver nada além do que estava à minha frente. Então, uma voz masculina sussurrou no meu ouvido: "Desligue o rádio e encoste o veículo." Naquele momento, eu só queria entender o que fazer. Obedeci às ordens dele, pois não podia pedir ajuda pelo rádio e não conseguia alcançar o celular no meu bolso. Manobrar perigosamente na estrada também não resolveria. Sabia que havia algo na cabine que poderia me ajudar, mas precisava encontrar uma maneira de alcançá-lo. Enquanto estacionava no acostamento e ligava os pisca-alertas, o homem agarrou meu rosto e me forçou a olhá-lo nos olhos. Foi quando percebi que ele era o mesmo homem suspeito que tinha visto na última área de descanso. De perto, ele era ainda mais repulsivo, mas estava determinado a me atacar. Ele deve ter se escondido sob o meu caminhão e viajado por mais de 115 quilômetros antes de entrar sorrateiramente enquanto eu estava abastecendo. Agora, ele achava que finalmente conseguiria o que queria. Ordenou-me que subisse na cama com ele e não tentasse nada. "Preciso que você esteja viva. Você só precisa estar quente", disse com um sorriso doentio. Isso me arrepiou e quase vomitei em seu rosto, mas me segurei. Ele agarrou meu braço com a mão livre e manteve a faca próxima à minha garganta enquanto tentava me arrastar em direção à cama.
Sabia que havia um degrau para subir, então, aproveitando minha posição mais baixa que a dele, tomei uma decisão. Agarrei a mão dele que segurava a faca e dei um chute na virilha. Em seguida, o puxei pelo braço e o joguei sobre minha cabeça. No último momento, virei-me de lado e o chutei para longe, fazendo-o cair no assoalho do banco do motorista, enquanto eu aterrissava no banco do passageiro. Antes que ele pudesse se levantar, abri o porta-luvas e peguei minha pistola de 9mm, que estava carregada e pronta para uso, desligando o seguro instantaneamente. Eu sei que é ilegal, mas foi a única coisa que me salvou naquela noite. Apontei a arma diretamente para ele e ordenei que saísse do meu caminhão. Ele se recusou a largar a faca, mas levantou as mãos e começou a sair pela porta. Segui-o para fechar a porta atrás dele, mas no último segundo, ele a agarrou. Caí de volta no banco, deixando a pistola no assoalho, porque minha reação instintiva foi segurar a porta com ambas as mãos. Ele relaxou em uma espécie de cabo de guerra, e eu sabia que ele poderia vencer essa disputa. Foi nesse momento que uma ideia interessante me ocorreu. Eu soltei completamente a porta e a chutei aberta. Ele perdeu o controle e foi arremessado em direção à estrada, mas nunca chegou a tocar o solo. Um carro estava passando em alta velocidade exatamente naquele momento, e o agressor colidiu diretamente no para-brisa de um carro de um espectador inocente. Tudo aconteceu em um instante, e eu me levantei para assistir o carro se desgovernando e, graças a Deus, parar sem causar mais acidentes. O agressor ficou gravemente ferido no impacto, e o motorista do veículo, um rapaz de uns 20 e poucos anos, estava muito abalado. Provavelmente ele estava bastante traumatizado, mas quando eu disse a ele que ele atingiu um sujeito mau e não um caminhoneiro comum, ele pareceu aceitar a situação. Infelizmente, perdi completamente meu emprego por causa dessa situação e acabei desempregada durante todo o período de lockdown. Ainda estou tentando encontrar outra empresa para conseguir um novo contrato de transporte, mas tem sido difícil devido ao meu histórico. Minha família diz que eu deveria buscar um trabalho mais seguro, longe do caminhão, mas eu não quero que esse incidente arruine minha carreira. Foram 15 anos como caminhoneira e este foi o único deslize que cometi, e nem teve a ver com caminhões. Foi apenas porque algum sujeito pensou que eu estava vulnerável. Eu nunca gostei de hospitais. Não pelo cheiro de antisséptico, pelos corredores intermináveis ou pelos sons de aparelhos e choros ocasionais, mas por algo mais profundo. Talvez fosse a inevitabilidade da mortalidade humana ou a crueldade do destino. Mas nada me preparou para a minha estadia no hospital. Eu estava lá para uma cirurgia simples de vesícula. Esperava estar de volta para casa em poucos dias. Ao chegar, a recepcionista me informou que ficaria na ala oeste. Não vi problema até ver as expressões dos funcionários. Eles trocavam olhares preocupados, como se houvesse algum segredo não compartilhado com os pacientes. Ao ser encaminhado para o quarto, notei que o corredor para a ala oeste era diferente. As luzes eram mais esmaecidas, as paredes tinham marcas de desgaste e havia um silêncio estranho. No meu quarto, janelas altas deixavam entrar pouca luz do dia e uma ligeira corrente de ar frio passava no quarto. Apesar de estarmos no auge do verão. Ao lado da minha cama havia um quadro com uma paisagem tranquila, mas algo nela parecia fora do lugar. A primeira noite foi tranquila, exceto pelos murmúrios ocasionais que vinham do corredor. Na manhã seguinte, uma enfermeira entrou para verificar minha condição.
Perguntei sobre os sons noturnos e ela hesitou antes de responder. Ela apenas disse que era uma ala antiga, com canos velhos. No entanto, naquela noite, os sons não eram apenas murmúrios. Eram soluços, gemidos de dor, palavras sussurradas que eu não conseguia discernir. Tentei convencer-me de que eram apenas sonhos ou efeitos dos medicamentos, mas no fundo sabia que havia algo mais. Ao terceiro dia, o paciente ao lado, um senhor idoso chamado Henrique, começou a me contar sobre a história da ala oeste. Era uma parte antiga do hospital, construída no início do século passado. Houve um surto de uma doença desconhecida e muitos pacientes foram colocados em quarentena nessa ala. Muitos deles não sobreviveram. Ele disse que, desde então, os funcionários do hospital ouvem sons estranhos à noite. Acreditava-se que os espíritos daqueles que morreram estavam presos, buscando liberação. Na noite seguinte, algo mais perturbador aconteceu. Acordei no meio da noite com a sensação de ser observado. Do canto do quarto, uma figura sombria me observava. Não tinha feições claras, apenas a silhueta de uma mulher vestida em roupas antigas. Ela apontou para o quadro ao lado da minha cama antes de desaparecer. Com muito medo, acendi a luz e observei o quadro. Parecia a mesma paisagem tranquila, mas ao olhar mais de perto, notei a figura da mesma mulher da visão parada à beira do lago na pintura. Aterrorizado, chamei uma enfermeira. Ela entrou e, ao ver minha expressão e onde meu dedo apontava, empalideceu. Ela imediatamente tirou o quadro da parede e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, fui informado de que receberia alta. Antes de sair, a enfermeira-chefe veio até mim. Ela explicou que o quadro era uma doação feita há muitos anos por uma família em memória de sua filha, uma das vítimas da doença desconhecida. Ela se desculpou por minha experiência e disse que o quadro seria removido permanentemente. Enquanto me preparava para sair, o senhor Henrique me deu um olhar enigmático e sussurrou: "Eles não estão presos ao quadro, mas à ala. Eles apenas querem ser lembrados." Ao sair do hospital, senti uma mistura de alívio e tristeza. A realidade de que o passado pode se entrelaçar com o presente em maneiras misteriosas era assustadora. Mesmo depois de meses, as memórias daquela estadia me assombravam. Comecei a pesquisar sobre o surto e descobri que muitos dos pacientes daquela época foram enterrados em uma vala comum. Seus nomes foram esquecidos com o tempo. Decidi criar um memorial em homenagem a eles, para que suas almas finalmente encontrassem paz. Anos se passaram e, embora o terror daquela noite nunca tenha desaparecido completamente, sinto uma certa paz, sabendo que, de alguma forma, ajudei a honrar a memória daqueles que foram esquecidos. Trabalhei como enfermeira em diversos hospitais e instalações, antes do hospital onde trabalho atualmente. Antes disso, eu estava em um hospital geriátrico que ficava a 30 minutos da minha casa. Já tinha experiência em lidar com pacientes mais idosos, então isso não era algo novo para mim. Estava há apenas algumas semanas trabalhando nesse hospital e logo entenderão o motivo de isso ter acontecido na minha penúltima noite lá, sem que eu soubesse. No início daquela noite, estava fazendo o plantão da madrugada e estava extremamente cansada, com horas negativas de sono acumuladas. Recebi a tarefa de cuidar da ala de Alzheimer. Os pacientes dessa ala gostavam muito de mim. Uma jovem na casa dos 20 anos, entre vários outros residentes que ficavam entregues a si mesmos, vagando em suas próprias mentes.
Tenho certeza de que eles me viam como um sopro de ar fresco, alguém que podia conectá-los ao presente ou ao cotidiano. Quando se está sozinho, é fácil viajar mentalmente para outros lugares, mas com alguém ao seu lado, você fica ancorado naquele momento no tempo. Naquela noite, estava cuidando de vários pacientes, mas um deles estava mais inquieto do que os outros. Seu nome era Laura. E aquela era minha primeira noite cuidando dela. Ela me dizia todas as vezes que eu entrava em seu quarto sobre as vozes que ouvia e o homem vestido de preto que ela via no canto do quarto. A outra senhora no quarto dela havia pedido para que sua cortina fosse fechada antes do meu turno começar, para que Laura a deixasse em paz. Ela era uma senhora doce, que sorria sempre que eu estava por perto, mas não falava muito e era muito esquecida. Como comecei meu turno por volta das 21h, a maioria dos pacientes já estavam dormindo, mas Laura não. Sempre que ela me chamava para o quarto, estava assustada com essas alegadas vozes que ouvia e o homem de preto que a encarava no canto do quarto. Não vou mentir, isso estava me deixando um pouco arrepiada. Acreditava que em sua mente ela realmente estava vendo e ouvindo essas coisas e eu sentia empatia por ela, pois imaginava que deveriam ser muito assustador. Mesmo assim, eu fazia o possível para acalmá-la e fazê-la dormir. Não queria ligar a TV para acalmá-la, pois queria ser cortês com a outra paciente no quarto. Eu segurava as mãos de Laura e dizia a ela que estava tudo bem, que ela deveria respirar fundo e relaxar. Lembrei-a de que ela não estava sozinha ali e que eu estava sempre a apenas uma chamada de distância. Parecia funcionar, e Laura relaxava por um tempo. Na próxima vez que entrei no quarto, ela já estava dormindo. Quando a maioria, se não todos os pacientes está dormindo, a noite passa muito devagar, quase como se o tempo estivesse se movendo para trás. 1 ou 2 horas depois, eu estava na sala de roupas, abastecendo meu carrinho, quando ouvi algo no quarto. O quarto era relativamente pequeno e completamente silencioso, e a porta estava fechada. Por isso foi estranho ouvir outro barulho. Virei-me, mas não vi nada e continuei abastecendo o carrinho. Foi então que senti algo que só posso descrever como uma mão no meu ombro. Olhei para o meu ombro, pulei e gritei, mas não havia nada no meu ombro. Não havia ninguém no quarto. No entanto, eu tinha a certeza de que algo grande tinha agarrado o meu ombro. Saí do quarto e olhei para o corredor por um momento, mas não havia outras enfermeiras à vista. Estava tudo completamente silencioso. Não havia mais nada a fazer senão voltar ao que estava fazendo. Continuei abastecendo o carrinho até que estivesse cheio. Então, virei-me para encarar a porta e caí no chão, gritando, com o coração na garganta. Havia um homem vestido de preto parado do lado de fora da porta, olhando através do vidro e sorrindo. Meus gritos foram altos o suficiente para acordar toda a ala. O homem desapareceu de vista, passando pela janela de vidro da porta segundos depois. A porta se abriu e uma das minhas colegas enfermeiras entrou para me ajudar a levantar, pois eu estava histérica. Perguntei a ela se ela viu o homem vestido de preto, e a resposta dela foi: "Que homem? Não há mais ninguém aqui." Verificamos todos os quartos da ala e não havia ninguém vestido de preto lá. Meus gritos acordaram Laura, que estava em um sono leve, e quando entrei em seu quarto, ela começou a falar das vozes novamente. Desta vez, dos gritos, que ela não sabia que eram meus gritos. Perguntei a ela como era o homem de preto, se ele estava sorrindo. Ela olhou para mim e eu notei que suas sobrancelhas se franziram enquanto sua expressão mudava para a mais focada que já vi nela a noite toda. Ela perguntou: "Como você sabia?"
Mesmo com o coração ainda acelerado, senti um calafrio quando ela disse isso. Ela começou a gritar, agora gritando: "Tire-me daqui, ele está vindo!" As outras enfermeiras entraram e tentaram acalmá-la. Naquela noite fui transferida para outra ala com outro colega e acabei indo para casa mais cedo porque estava completamente assustada. No dia seguinte, mandei uma mensagem para a chefe de enfermagem dizendo que meu próximo turno seria o último, que a experiência me traumatizou e que eu realmente não queria estar naquele prédio novamente. Recebi uma resposta tão amigável quanto poderia esperar. Nunca fui diagnosticada com nada, nem nunca tive alucinações de qualquer tipo. Conheço os efeitos da falta de sono, mas isso foi algo fora do comum. Não sei se minha mente começou a pregar peças em mim por causa do que Laura me contava durante toda a noite, mas a sensação da mão no meu ombro, a imagem do homem sorrindo por trás da porta de vidro, coincidindo com a descrição que a paciente dava várias vezes, isso foi uma daquelas experiências sobrenaturais inexplicáveis. Pelo menos eu espero que tenha sido uma única vez na vida. A luz do luar filtrava-se pelas cortinas da minha sala de recuperação no hospital, produzindo uma atmosfera serena. Recém-operado de uma apendicite aguda, eu estava fraco, mas aliviado. Pelo menos inicialmente. No segundo dia da minha internação, comecei a notar que as coisas no hospital não eram exatamente o que pareciam. Durante a noite, ouvia conversas abafadas vindo do corredor. Palavras como transferência, nível subterrâneo e novo paciente eram repetidas com uma frequência desconcertante. Na manhã seguinte, um homem de jaleco entrou no meu quarto. Seu crachá dizia Dr. Harold, mas seu rosto não me era familiar. Ele fez algumas perguntas rotineiras sobre minha recuperação e depois, com um olhar intenso, perguntou se eu tinha ouvido ou visto algo incomum. Desconfortável, respondi que não. Naquela noite, um gemido ecoou pelos corredores. Levantei-me com dificuldade, encostei o ouvido na porta e ouvi passos apressados. Resolvi investigar. Caminhando pelo corredor, deparei-me com uma porta entreaberta com a placa Acesso Restrito. Empurrei-a levemente e descobri uma escada em espiral que levava ao subsolo. Movido pela curiosidade e pela sensação de que algo estava terrivelmente errado, desci. O ar estava pesado. O corredor, iluminado por luzes fluorescentes, se estendia por vários metros e dava acesso a várias salas fechadas. Ouvi um choro abafado vindo de uma das portas. Ao abri-la, encontrei um paciente com os olhos arregalados de terror, amarrado a uma cama. Ele murmurou algo sobre eles estarem fazendo experimentos. Ele disse que pacientes eram trazidos ali e muitos nunca retornavam. O medo me dominou, mas sabia que precisava ajudá-lo. Enquanto tentava soltar suas amarras, a porta se abriu abruptamente. Harold estava ali, com uma expressão furiosa. "Você não deveria estar aqui", ele rosnou, avançando em minha direção. Com um impulso de adrenalina, empurrei uma prateleira em sua direção, fazendo-o tropeçar. Peguei o paciente e corri pelo corredor. Era um labirinto, e eu podia ouvir passos e vozes atrás de nós. Finalmente avistei uma saída, mas estava trancada. Desesperado, procurei algo para arrombar a porta. Encontrei uma barra de ferro e, com algumas tentativas, consegui abrir. Emergimos em um pátio externo. O hospital se erguia diante de nós como um monstro. Sirenes soaram e luzes piscaram. O paciente, ofegante, me agradeceu, dizendo que seu nome era Lucas. Juntos, conseguimos escalar o muro e chegar à rua,
onde chamamos a polícia. O relato de Lucas, juntamente com minha testemunha ocular, levou a uma investigação completa. Descobriu-se que uma ala secreta do hospital estava envolvida em experimentos médicos não autorizados. A mídia cobriu o escândalo amplamente e o hospital Michael Oliveira foi fechado. Dr. Harold e sua equipe foram presos e julgados por suas ações hediondas. Recuperado fisicamente, mas com cicatrizes emocionais, dediquei-me a ajudar vítimas de abuso em instituições. No entanto, as noites no hospital, o labirinto de corredores frios e a descoberta horrível ainda me assombram. Três anos atrás, contraí uma meningite bacteriana. Moro no Rio Grande do Sul e não acredito que houvesse um surto acontecendo. Então não tenho certeza de como peguei a doença ou de quem poderia tê-la transmitido. Comecei a desenvolver sintomas muito graves. Dores de cabeça intensas, confusão, sonolência, náuseas e falta de apetite. Mas quando as alucinações começaram, foi aí que percebi que tinha algo muito sério. Enquanto estava doente na cama e meu marido estava no trabalho, ouvi a voz de uma criança chamando mamãe lá embaixo. Nós não temos filhos. Arrastei-me para fora da cama para olhar escada abaixo e chamei o nome do meu marido. É claro que ele não respondeu, porque estava no trabalho. A dor de cabeça que tive ao ficar de pé foi insuportável. Então voltei para a cama. Pela segunda vez, ouvi uma voz vinda de lá embaixo. Ela disse olá. Peguei o telefone e liguei para o meu marido, em pânico, dizendo a ele pelo telefone que estava ouvindo a voz assustadora de uma criança dentro de casa e que achava que estava alucinando. Ele percebeu o quanto eu estava angustiada ao telefone, então ele saiu do trabalho mais cedo para me levar ao hospital. Enquanto esperava que ele chegasse em casa, troquei de roupa, mas enquanto fazia isso, tive que correr para o banheiro para vomitar. Enquanto estava vomitando, ouvi outra voz vinda de fora do banheiro. Não consegui entender o que foi dito, nem tinha certeza se era a mesma voz que eu tinha ouvido antes. Eu estava enlouquecendo. Só fui diagnosticada quando cheguei ao hospital e aparentemente, se não tratada, o que eu tinha poderia ser muito grave, até mesmo fatal. O médico me disse que as alucinações eram bastante incomuns, mas não desconhecidas. Recebi antibióticos por meio de uma agulha logo após chegar ao hospital com meu marido. O médico disse que tive sorte de ter vindo ao hospital tão rapidamente. Meu marido ficou comigo por algumas horas no quarto e fui informada de que teria que ficar lá por alguns dias ou até uma semana devido à gravidade dos meus sintomas. Por volta das 10 horas, meu marido foi embora para ir para casa, pois tinha trabalho no dia seguinte. A enfermeira me disse para ligar se tivesse algum problema. Apesar de me sentir absolutamente péssima, adormeci rapidamente. Comecei a ter um sonho no qual meu ex-marido estava no quarto, inclinado sobre minha cama e falando comigo. Ele estava dizendo coisas horríveis sobre meu marido atual, acariciava minha cabeça e dizia que ficava feliz que eu estivesse bem e que veio assim que viu que meu marido saiu. Ele começou a desabafar sobre o quanto detestava meu marido atual e que queria matá-lo. Ele continuou a acariciar minha testa e em seguida saiu do quarto. Frequentemente tenho pesadelos com meu ex-marido por causa de como nosso casamento era tóxico e abusivo e por que terminou, o que eu preferiria não incluir. Acordei em um estado sonolento e tonto e olhei ao redor do quarto. Havia uma cadeira puxada na frente da minha cama, mas ninguém estava sentado nela. Não estava assim quando meu marido saiu. Ainda era de madrugada, então voltei a dormir.
Na manhã seguinte, acordei com a enfermeira no quarto. Contei a ela sobre o sonho vívido que tive e ela saiu, mas disse que não foi um sonho. Ela falou que meu primo veio me visitar na noite anterior. Eu disse a ela que não tenho primos que moram no estado. Ela ficou mais séria e disse que alguém que disse ser meu primo Danilo e que me visitou tarde da noite. Danilo era o nome do meu ex-marido. Depois de explicar melhor, a enfermeira chamou um médico e ele me disse que os antibióticos poderiam ter causado delírio, o que prejudicou minha capacidade de distinguir o sono da vigília, e é por isso que ouvi de forma tão vívida o que Danilo estava dizendo. Liguei para meu marido para contar o que aconteceu e, é claro, ele ficou furioso e preocupado. Ele voltou ao hospital depois do trabalho naquela noite, mas naquele dia enviei uma mensagem para Danilo perguntando o que diabos ele estava pensando ao me visitar e como ele soube que eu estava no hospital. Minha mensagem foi entregue, mas ele a ignorou. Enviei um acompanhamento dizendo que ouvi todas as ameaças que ele fez contra meu marido e que chamaria a polícia. Minutos depois, ele respondeu, dizendo que nunca fez ameaças contra meu marido, que estava apenas lá quando soube o que aconteceu para ter certeza de que eu estava bem e que eu devia ter ouvido coisas enquanto dormia. Respondi dizendo para ele ficar longe da minha vida. Caso contrário, chamaria a polícia novamente. Ele não respondeu depois disso. Nunca contei ao meu marido sobre as ameaças que ouvi no meu estado sonolento e meio adormecido, porque não sabia se eram reais ou não. Com a mistura dos antibióticos e minhas alucinações auditivas estranhas do dia anterior, não acho impossível que o que ouvi não tenha sido o que foi realmente dito. Saí do hospital na semana seguinte. A vida tem suas formas inusitadas de nos jogar em situações imprevisíveis. Não tinha como imaginar que um simples acidente de bicicleta, que resultou em um braço quebrado, me levaria a uma das noites mais aterrorizantes da minha vida. Era um dia nublado quando cheguei ao hospital. A estrutura imponente parecia carregar muitas histórias. O hospital tinha uma fama de oferecer atendimento eficiente e rápido. Com meu braço em uma tipóia, fiz meu check-in na recepção e logo fui direcionada ao setor de radiologia. A atendente, com um sorriso doce, me tranquilizou e disse que não demoraria muito. Enquanto esperava, comecei a notar o ambiente mais detidamente. O silêncio era grande, interrompido ocasionalmente pelos sussurros das enfermeiras e o som de passos ecoando pelos corredores. Após o raio-x, foi confirmada a fratura e fui instruída a aguardar no corredor até ser chamada para o gesso. Ao meu lado, um homem de meia idade, com curativos na cabeça, parecia perdido em pensamentos. Ele olhava fixamente para um ponto na parede e suas mãos tremiam ligeiramente. Tentando quebrar o silêncio constrangedor, comentei sobre o clima frio e ele rapidamente desviou o olhar para mim, como se saísse de um transe. Ele se apresentou como Sr. Lemos e falou sobre como tinha sido vítima de um assalto e levado uma pancada na cabeça. Enquanto conversávamos, percebi que o hospital parecia estranhamente vazio. Na verdade, quanto mais olhava ao redor, mais percebia que os poucos funcionários que via pareciam ansiosos, sempre olhando por cima do ombro, como se esperassem algo ruim acontecer a qualquer momento. Foi então que um dos enfermeiros, com uma expressão de pânico, correu pelo corredor, murmurando algo sobre ele ter escapado novamente. Meu estômago apertou e uma sensação de medo cresceu em mim. Olhei para Sr. Lemos e ele estava tão pálido quanto eu. Antes que pudéssemos perguntar o que estava acontecendo, as luzes começaram a piscar
e um alarme soou pelo hospital. Uma voz metálica ecoou pelos alto-falantes. Código branco na ala leste. Todos os pacientes e funcionários, por favor, se abriguem e tranquem as portas. Senhor Lemos e eu nos entreolhamos, ambos sem entender, mas percebendo o perigo iminente. Corremos juntos para a sala de espera mais próxima e trancamos a porta atrás de nós. Lá dentro, outros 3 pacientes já se abrigavam, seus rostos refletindo o mesmo terror que sentíamos. Uma das pacientes, uma jovem chamada Camila, explicou que o código branco era uma designação interna do hospital para uma situação de ameaça, geralmente envolvendo um paciente ou visitante perigoso. Um frio percorreu minha espinha ao pensar que estávamos trancados com algo ou alguém perigoso à solta. Através da pequena janela na porta, podíamos ver a figura de um homem alto e robusto, vestindo o que parecia ser uma espécie de camisa de força, rasgada nas mangas. Ele vagava pelos corredores, gritando e batendo nas portas. Ficamos ali em silêncio, esperando que ele passasse e não notasse nossa presença. Cada batida, cada grito parecia mais próximo. A tensão na sala era muita, todos nós segurando a respiração, esperando. De repente, ele parou em frente à nossa porta. Seus olhos, injetados de raiva, fixaram-se na pequena janela. Ele sorriu de uma forma sinistra e começou a bater, mais forte a cada tentativa, tentando arrombar a entrada. A jovem Camila começou a chorar em silêncio, enquanto o Sr. Lemos e os outros tentavam reforçar a porta, empurrando uma estante pesada contra ela. Mas a força do homem era inumana e a porta começou a ceder. Quando tudo parecia perdido, um grupo de seguranças, juntamente com médicos, conseguiu conter o homem, que continuava a resistir e gritar. Nós, trancados na sala de espera, só conseguíamos ouvir os sons abafados da luta. Após o que pareceram horas, o silêncio retornou. Lentamente, abrimos a porta e fomos informados de que o homem era um paciente com graves problemas psiquiátricos que, de alguma forma, havia se soltado das amarras e causado o pânico no hospital. O restante da noite percorreu sem mais incidentes, mas a imagem daquele homem, seus olhos raivosos e seu sorriso perturbador ficariam gravados em minha memória para sempre. Mesmo com o braço engessado e a alta médica, demorei semanas para voltar ao normal. O trauma daquela noite no hospital me lembrou de que o verdadeiro terror pode vir não de entidades sobrenaturais, mas das profundezas perturbadoras da mente humana. Uma vez combinei de encontrar uma garota chamada Franciele no Tinder, e ainda somos amigos até hoje. Ela parecia legal desde o começo, tinha algumas tatuagens no braço esquerdo, mechas vermelhas no cabelo e em seu perfil dizia que adorava malhar. Uma das fotos dela foi tirada no telhado de um local muito legal, com uma vista incrível. Perguntei onde era e ela me disse que era um hospital abandonado nos arredores da cidade, ótimo para explorar à noite e muito fácil de entrar. Ela disse que geralmente tinha um policial patrulhando o enorme estacionamento à noite para afastar os invasores, mas ela afirmou que era fácil contornar isso. Ela sugeriu irmos lá juntos como uma espécie de primeiro encontro. Eu concordei totalmente. Ela parecia bacana e parecia uma maneira diferente e interessante de conhecer alguém, em vez do tradicional "vamos tomar algo". Busquei-a em sua casa a 10 minutos de distância e dirigimos por 20 minutos até o hospital. Esses 20 minutos nos deram uma boa chance de nos conhecermos um pouco e nos adaptarmos às personalidades um do outro. Quando chegamos ao hospital,
Ela me disse para estacionar em uma rua sem saída escondida por arbustos altos, que ficava a 5 minutos a pé da entrada do hospital. Pulamos uma pequena barreira que separava a rua do estacionamento do hospital e corremos pelo amplo terreno até a grama ao lado da entrada, que ela disse que sempre usava. Ela nos levou até uma janela quebrada para o porão do hospital. Parecia meio assustador, mas eu estava dentro disso. Sabia que minhas calças velhas eram uma boa escolha, porque eu sabia que iria rasgá-las em alguma coisa. Usamos nossas lanternas de celular, já que não trouxemos luzes especiais. Ela parecia conhecer todo o hospital como a palma da mão. Ela nos levou até a escada para o andar de cima. Tenho que dizer que estar sozinho com uma única pessoa em um lugar como aquele à noite era bem assustador, mas eu não tinha ideia de como ficaria ainda mais assustador. No primeiro andar, Franciele estava falando tão alto que eu quase quis pedir para ela ficar quieta. Eu estava paranoico de que seríamos descobertos por causa de sua voz. No corredor onde estávamos, parecia que uma porta estava se abrindo ou fechando. Algo ecoou em nossa direção pelo corredor. Ela também ouviu e ficou em silêncio. Perguntei sussurrando se era normal outras pessoas estarem lá, e ela disse que às vezes, mas não muito. Desligamos nossas lanternas e esperamos. De repente, ouvimos um estrondo muito mais próximo de nós. Ambos nos apressamos na escuridão, eu seguindo-a com dificuldade para enxergar. Chegamos de volta à escadaria e corremos para cima com nossas lanternas acesas novamente. Quando estávamos em alguns andares acima, sentimos que era seguro falar em um tom normal novamente. Franciele me disse que a polícia nunca entrava lá, então talvez fossem outros exploradores, mas o estranho foi que não havia sinal de outra luz no corredor e ninguém normal estaria andando na escuridão. Então, ouvimos sons ecoando no começo da escada de saída, de onde vínhamos. Alguém estava subindo as escadas novamente. Mais uma vez, corremos, e ela liderou o caminho, dizendo que sabia para onde ir. Corremos por alguns minutos por esse labirinto de um prédio, e eu estava realmente assustado. Parecia que estávamos sendo seguidos, e eu não sabia se preferia que fosse a polícia ou outra pessoa. Ela nos levou a um pequeno espaço ao ar livre. Não era o telhado mais alto, mas acho que poderíamos chamá-lo de telhado desse nível. Paramos para recuperar o fôlego, e toda a situação de ser seguido estava arruinando completamente a atmosfera. Até ela parecia preocupada, e eu a olhava como a especialista no local. Depois de alguns minutos, relaxamos um pouco e entramos por uma janela quebrada no teto de uma sala grande. Essa parte foi assustadora, pois ela queria andar em tábuas estreitas e compridas com um vão de 3 metros abaixo. Cair de lá causaria ferimentos graves, mas eu não queria parecer medroso. Segui ela pela tábua estreita e precária até chegarmos ao topo de uma coluna, onde uma tábua parava e outra começava. Sentamos na coluna para relaxar e conversar, com as pernas penduradas sobre a beirada, olhando para a escuridão abaixo. Era assustador lá dentro. E pensei que estávamos completamente sozinhos até ouvirmos um som vindo de baixo. Parecia que alguém estava andando. Nossa presença já tinha sido notada por quem estava lá embaixo, então ligamos nossas lanternas e apontamos para baixo. Logo abaixo de nós, na coluna, estava um homem de uns 40 anos, usando um gorro preto, jaqueta preta e calça de moletom preta. Ele sorriu para nós e disse com uma voz profunda e assustadora: "Venham um pouco aqui embaixo também." Perguntei se ele era policial, mas ele ignorou minha pergunta como se não tivesse me ouvido e repetiu: "Venham aqui embaixo", enquanto nos acenava para descer. Franciele e eu nos levantamos, assustados,
e começamos a caminhar pela tábua estreita de volta. Eu estava mais com medo de cair do que de qualquer coisa que o homem pudesse fazer conosco. Quando estávamos a meio caminho, o homem saiu apressadamente da sala de baixo e correu pela porta. Ele definitivamente estava tentando nos alcançar. Precisávamos sair dali rapidamente. Chegamos ao térreo e corremos para o lado oposto do hospital, onde entramos. Voltamos ao porão e pulamos pela janela quebrada. O processo de passar por aquela janela foi assustador, e eu era o segundo a sair, com medo de que minhas pernas fossem agarradas a qualquer momento. Mas acho que, nesse ponto, conseguimos despistar o homem. Corremos de volta para o meu carro através do estacionamento e, quando chegamos lá, trancamos as portas e recuperamos o fôlego novamente. Foi um pesadelo completo. E, de alguma forma, passar por isso juntos criou um vínculo instantâneo entre nós. Dirigimos para longe dali e paramos em um restaurante para comer algo e para conversar no carro. Ficamos lá por 1 hora, apenas conversando, e depois a deixei em casa. Franciele e eu mantivemos contato ao longo dos anos e, embora tenhamos tido um envolvimento romântico por alguns meses, acabamos nos tornando bons amigos. Nenhum de nós nunca mais voltou àquele hospital.